Muito boa noite a todos que já estão aqui na live Cleverson Vale. Hoje vamos conversar com a irmã Rita Andrade, esposa do pastor, querido amigo Genivaldo Andrade, líder da nossa denominação batista no estado de São Paulo. E hoje o assunto é esposa do pastor, esposa de pastores. Uma vez que a nossa convidada ela é a atual presidente da União de Esposas de Pastores Batistas do Estado de São Paulo. Nós vamos convidá-la então para participar desta conversa e você pode convidar amigos, amigas para entrar nessa live. Convida aí, aqui embaixo tem um aviãozinho aqui embaixo, você clica e vai chamando amigos, vai chamando pessoas. A irmã Rita já chegou, nós vamos convidá-la então. Muito boa noite a todos que já estão conosco, a minha tia, Márcia, Sebastião, também Mateus e várias pessoas já estão aqui conosco entrando na nossa live. Vou convidar novamente. Estamos aguardando. Dalva Toze, a doutora Dalva, advogada, amanhã ela será entrevistada aqui. Boa noite, Rita. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, é um prazer tê-la conosco e obrigado por aceitar o nosso convite para conversar na nossa live de hoje. É um prazer nosso poder conversar sobre um assunto que me diz respeito, né? Um assunto tão gostoso, tão pertinente, que é a esposa de pastor, a vida da esposa de pastor, né? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Eu quero dizer que essa live é gravada e Sim. Ela fica depois, temos pessoas já ao vivo aqui assistindo e muitas outras pessoas assistirão depois. Então, eu quero apresentar a irmã para o nosso público e depois a gente começa a conversar. Tudo bem? Tudo bem. A irmã Rita, ela é soteropolitana e ela disse que converteu-se em 1967. Eu imagino que tinha 2 aninhos na época de criança, é isso? Não, 7 anos. 7 anos, criança, né? Converteu. Eu também me converti, eu converti um pouco mais velho, com 10 anos. Era criança também. Dia 26 de março foi a conversão da irmã Rita. E ela foi batizada dia 31 de dezembro do ano 1974. Exatamente. Deve ter sido uma festa, né, meu? Com foi sim. Ano, culto de vigília, né? Foi sim. Eu lembro até da roupa que eu estava usando. Foi muito gostoso. Olha aí. Que bom. 8 anos ela já lecionava na IBD. Pela primeira vez ela lecionou na IBD com 8 anos de idade. Verdade. Também ela estudou. A irmã estudou educação religiosa ou educação cristã no Seminário Teológico Batista do Nordeste? Então, eu fiz educação religiosa e música. Educação religiosa e música, lá em Feira de Santana. Exatamente. Ela é casada com o pastor... Pois não? Isso mesmo. Ok. Ela é casada com o pastor Genivaldo Andrade, pastor da Igreja Batista em Itapema, primeira Igreja Batista em Guarujá. Ela é formada em Direito pela Unesp de Guarujá e também trabalha por mais de 20 anos com corais de igreja. Trabalhou, né? Trabalhei. Ele é palestrante, conferencista, atual presidente da União de Esposas de Pastores Batistas do Estado de São Paulo e é membro do Conselho da União Feminina Missionária Batista do Estado de São Paulo. Ela é a nossa convidada de hoje e para mim é uma honra ter a irmã conosco. Amém? Prazer é meu irmão. Irmã, eu queria começar perguntando para a irmã como que começou o seu envolvimento com a União de Esposas de Pastores. Conta para nós o que motivou a irmã a participar das reuniões da instituição chamada União de Esposas de Pastores.
Bom, meu irmão, eu cheguei aqui em São Paulo no ano de 1987. E eu vim para cá com o meu filho, o William tinha 2 anos, 2 meses, ia completar 3 meses. E eu fiquei aqui trabalhando para a igreja, porque eu toda a vida fui envolvida no trabalho eclesiástico, no trabalho denominacional, desde cedo, aos 14 anos também. Naquela época, né, não existia essa exigência de idade. Eu fui, aos 14 anos, a secretária da Sociedade de Senhoras, como era chamado antigamente. Então, eu sempre trabalhei. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fiquei o primeiro e o segundo ano, assim, meio Então, a assistência técnica está me ajudando. O primeiro e o segundo ano, eu ainda fiquei em casa. Eu assisti algumas reuniões, porque o meu marido participava das reuniões e eu ia também. Mas quando foi em 2000, eu participei, em 2000, não, em 99, eu participei do primeiro retiro. E no ano 2000, eu entrei na União de Esposa de Pastor por conta de uma amiga. Eu tinha ido para o retiro com essa amiga. Ela tem o seu sobrenome também, Magali do Vale. E a Magali era a esposa do Benhur, do pastor Benhur. E ela trabalhava na tesouraria. E eu lembro que ela queria deixar o cargo da tesouraria, era a primeira vez que eu estava indo. Porque ela disse, eu preciso de ajuda e tal, eu ainda tenho uma união de esposa de pastores, que eu trabalho, vai ser muito difícil. Aí eu disse para ela assim, eu te ajudo, Magali, mesmo assim. E ajudei ela durante o retiro e tal e tal. Quando foi na hora da eleição, ela apresentou meu nome. E aí, pronto, eu fiquei de segunda tesoureira da União de Esposa de Pastor. E de lá para cá, nunca mais eu saí, nunca mais eu deixei. E continuo até hoje. Já trabalho há muito tempo com a União. Desde o ano 2000, então, o envolvimento da irmã há 20 anos já. 20 anos. Isso, exatamente, 20 anos. Eu não sei, talvez eu não estou recordando. A União de Esposa de Pastor do Brasil ou só nos estados? Então, irmão, a União de Esposa de Pastores do estado de São Paulo, ela precede a do Brasil. Até no Brasil, então. Porque o que aconteceu foi o seguinte, a irmã Eugenie Manvalier, ela se reunia sempre com as esposas dos pastores, quando tinha reunião dos pastores, lá na primeira igreja, lá no centro de São Paulo. E aí os pastores estavam reunidos, as esposas que acompanhavam os pastores se reuniam também numa outra sala e tal, na primeira igreja onde era a reunião. E um dia a irmã Eugenie teve a ideia delas se organizarem. E foi isso que aconteceu em 1971. Então, em 71, a irmã Eugenie juntou as irmãs e elas tiveram a sua primeira reunião e elegeram a primeira diretoria, né? E nessa primeira diretoria eleita, né? A irmã Zulmira Azevedo foi deu uma cortada no vídeo, cortou o vídeo da irmã, a irmã poderia repetir? Cortou um pouquinho. Sim. Repito, sim. Nessa primeira reunião, a primeira presidente eleita foi a irmã Zulmira Azevedo. Então, a irmã Zulmira Azevedo, ela foi a primeira presidente da União de Esposa de Pastor aqui no estado de São Paulo, né? E só no centenário dos batistas, lá em Salvador, em 82, foi que foi organizada a União de Esposa de Pastores Batista do Brasil, que também a Zulmira foi a primeira presidente. 11 anos depois. Exatamente. Exatamente. Começou primeiro aqui em São Paulo e depois foi organizada lá em Salvador, a do Brasil. Já havia algumas em alguns lugares, em outros estados, mas a do Brasil foi depois, 11 anos depois. Então, a União de Esposas de Pastores do estado de São Paulo já existe há 48 anos. 49 anos, vamos completar 50 anos ano que vem. 49, 71, exatamente. Né? É verdade.
Eu No achava ano que do era nosso... mais recente. Eu tenho a minha vaga lembrança, a irmã Elaine Queiroz. Eu não sei se Sim, estava parado o trabalho e ela voltou a funcionar como era. Como foi aí? a Elaine trabalhou bastante na União de Esposa de Pastor. Quando eu entrei para a União de Esposa de Pastor, ela ainda ficou mais uns anos, depois ela se afastou. Ela não ficou logo muito tempo, e também eles foram para uma outra denominação, foram criar um outro trabalho e continuam nesse trabalho até hoje. Mas ela foi a nossa primeira secretária executiva da União de Esposa de Pastor. Ela foi Trabalhou presidente muito. muitos anos, né? Filha do Exatamente. pastor, filha do saudoso pastor Josias Soares Ribeiro. Exatamente, Pastor Josias, nosso querido amigo que já descansa com o Senhor. E o esposo dela também faleceu, o pastor Otoniel, né? Otoniel Isso. também faleceu. Irmã, então eu ia perguntar sobre o início da União Feminina, a irmã já me contou. Que bom, 71, a Zulmira é a esposa do pastor Irlande? Não. Não, não. A irmã Zulmira Azevedo ainda vive, graças a Deus. Nos nossos 40 anos ela esteve presente, ela foi homenageada lá, ela conseguiu, mas ela está bem idosa, se bem que ela está viva e atuante e está sempre no Facebook colocando uma mensagem de estímulo para todo mundo. Eu creio que ela vai estar vendo essa nossa live ou no outro momento, por causa do horário, por causa da idade dela, mas ela é bem ativa ainda, apesar da idade, tem mais de 80 anos. Ela era esposa de quem, a irmã Zulmira? Não, eu realmente eu não me lembro assim o nome do esposo dela. Sei que ela se chama Zulmira Azevedo. Eu liguei o Irlande por Azevedo, mas lembrei do Irlande Exilar. Exilado o Irlande. A do pastor Irlande é a irmã Zilá. Ela vive e o esposo dela também. O esposo da Zulmira ainda é vivo. Também, só que eu não lembro o nome deles, realmente eu não me lembro. Uhum. Irmã, hoje quantas esposas de pastores fazem parte da União de Esposas aqui no estado de São Paulo? Olha, irmão, se nós fôssemos contar pelo número dos pastores, nós teríamos umas 3.000 mulheres, mas nem todas fazem parte. Então, nos nossos registros, nós temos um pouco mais de 500 esposas de pastor. Né? Então, algumas participam de grupo de WhatsApp, outras participam só do grupo de esposa de pastor do Facebook, né? Outras não gostam de rede social. Para o irmão ter uma ideia, nós temos as nossas assembleias e o nosso retiro anual. O público é completamente diferente. O público da assembleia muda. E o público do retiro é completamente outro. A irmã Débora, irmã, só um minutinho. A Débora Linhas, ela está dizendo que o pastor Milton Azevedo, o nome do esposo... Exatamente, é o esposo da... Obrigada, Débora, obrigada. Deus abençoe, irmã Débora. Tem outras irmãs aqui, várias irmãs aqui. Nena Barbosa, Estela Castilho, Faborema, deve ser sobrenome, né? Estela e muitas irmãs aqui entrando. Deus abençoe a todas. A irmã a Débora é nossa vice-presidente. As esposas vêm. Irmã, a irmã estava falando que é público diferente, a Assembleia do Retiro. Por que a irmã acha que muda? Diferente. Irmão, na Assembleia, as mulheres vão, porque vão com os maridos, vão participar de toda a Assembleia, vão passar a semana trabalhando ali, então elas vão, né? Elas têm o respaldo da igreja para estarem ali. Agora, o retiro é outra história. Especialmente, eu diria que por causa de questão financeira e da grande distância do nosso estado. O estado é muito grande. O estado é imenso e as distâncias são muito grandes. Algumas pessoas têm que viajar 600, 700 quilômetros para poder chegar ao retiro. Então, nem todo mundo tem condição de arcar com as despesas do retiro, arcar também com a viagem tão longa. E muitas igrejas, elas não respaldam, não auxiliam para que as esposas possam ir a esse retiro. Infelizmente, né? A gente tem pedido às igrejas que invistam nisso. Às vezes a gente incentiva a igreja que no dia da esposa de pastor dê de presente para a esposa o retiro, né?
mas o número nunca ultrapassa 160. A marca maior que eu me lembro é 160. No retiro, né? No retiro. E nas assembleias? Nas assembleias o número é bem grande. Nós já tivemos assembleias bem pequenas, dependendo do lugar, dependendo do tempo, porque a nossa assembleia sempre é no mês de julho, né? E às vezes acontecem uns temporais homéricos aí, umas hecatombes de chuva que impede muita gente de participar. Porque muitas esposas trabalham durante a semana em trabalhos paralelos ao serviço da igreja. Por isso, nem todas podem participar, porque a nossa reunião é na quarta-feira. Né? A nossa reunião acontece no dia na quarta-feira, manhã e tarde. Então, nem todas as esposas de pastores podem, mas é o grande número que vai. Nós já tivemos assembleia com 300 mulheres, né? De esposas de pastor. Também tem muitas esposas que trabalham secularmente, né? E não podem estar. Nessa época, às vezes, não coincide com as férias também, né? Exatamente. A irmã Débora está dizendo aqui. A irmã Débora está agradecendo pela recepção. Que isso, irmã? É um prazer falar com vocês, viu? Ela disse que o pastor faleceu, irmã. Ela disse que o Milton faleceu, viu? Ok. Nós queríamos deixar o pastor Milton vivo, mas a Débora disse que ele já faleceu. Então, eu vi a informação dela aí, que ele já é falecido. As irmãs estão atentas aqui, viu? Olha aí, que bênção. Obrigado, irmã Débora. Deus abençoe, Deus abençoe. Irmã, quantas... outra pergunta que eu gostaria de estar sabendo... a irmã disse que mais ou menos 500 esposas de pastores fazem parte, né, da União de Esposas de Pastores. Qual é o objetivo? Por que foi criada a União de Esposas de Pastores? Qual a missão e a visão da União de Esposas de Pastores no Estado? Então, o objetivo maior da União das irmãs do começo era se organizarem para que pudessem ter um culto mais organizado, registrar suas reuniões, dizer quem estava participando, né? Entrar em contato uma com as outras. Então, no começo, tudo começou assim muito tranquilamente. Depois a União foi se organizando. Em nosso regimento interno, nós dizemos que o objetivo é para a reunião fraternal. Né, criar uma fraternidade entre a união de esposa de pastor. Esse é basicamente o nosso objetivo. Né? E cuidar da vida espiritual, incentivar a vida espiritual das esposas de pastor do Estado de São Paulo. Cuidarmos umas das outras e manter a fraternidade entre umas das outras. Com o tempo, a gente foi aprendendo mais coisas, fomos criando mais institutos. Mas o que diz no nosso regimento interno, na verdade, um regimento funcional, né? Ele é quase extraoficial, porque como nós hoje somos departamento da ordem, então nós somos regidas pelos institutos, pelo estatuto da ordem dos pastores. Então nós temos um regimento, mas é um regimento funcional, só para que a gente, operacional, para que nós possamos trabalhar. Então, nossa finalidade mesmo é promover a fraternidade entre as esposas de pastor, né? E ajudar no crescimento espiritual dessas mulheres também. Só perde quem não participa, né, irmã? Então, irmão, eu costumo dizer que nos nossos retiros nós vamos para afiar as ferramentas. Né? Afiar ferramentas e buscar mais ferramentas. Os nossos retiros hoje, eles não são mais iguais aos retiros que de 25, 30 anos atrás. Né? Então, nós temos um retiro dinâmico, alegre, com oficinas, com tempo para descansar. Né? Então, nós temos basicamente 2 oficinas, alguns onde acontece só uma oficina. Então, nós temos as palestras, a gente começa na sexta-feira, à noite. Geralmente, a gente procura fazer uma noite alegre, com brincadeiras,
porque o pessoal chega muito cansado. Como eu falei no começo, o estado é muito grande, né? E algumas irmãs trabalham durante a sexta-feira e já chegam à noite lá no local do retiro. Então, elas chegam cansadas, chegam estressadas, outras viajaram quase 600 quilômetros, né? Como eu falei para o irmão no começo. E a gente faz uma noite bem alegre para começar o retiro. E no sábado e domingo, a gente trabalha com as mensagens e oficinas. Ultimamente, e é a prática que eu, como presidente, gosto de fazer, é fazer 2 oficinas só. E divido o grupo ao meio. Porque aí ninguém perde nada, todo mundo participa de tudo. Um grupo participa da oficina hoje, o outro da manhã, no outro dia se troca aqueles grupos para que todo mundo possa aproveitar tudo. Então, eu bato sempre nessa tecla de que a gente vai fazer isso para afiar as ferramentas, recarregar as baterias e pegar novas ferramentas. Porque a gente aprende umas com as outras, a gente conversa, a gente troca experiências e a gente volta para casa com as baterias recarregadas, mais alegre, mais leve, mais tranquila, né? E com mais experiência, com mais bagagem para trabalhar nas nossas igrejas. Uhum. A irmã sempre é um local fixo ou depende? Cada ano é num local diferente, o retiro. Quando eu fui no Deu uma travada aqui, vou ver se eu consigo reconectar a irmã Rita. Tiffany, traz meu celular para mim, por favor. Aqui, ó. Por favor, ali. Chamar de novo a irmã Rita, que deu um probleminha, acho que no celular dela lá. Ah, só um minutinho, estamos tentando encontrar a irmã Rita aqui. Tem um pequeno problema no celular. Deixa eu ver. Só um minutinho, irmãs. Irmãos que aqui estão com a gente. Estou procurando a irmã Rita, chamar ela de volta. Deu um problema aqui no celular dela. Deixa eu comunicar aqui com ela, ver o que aconteceu. Mãe Eliette, esposa do pastor João Martins, Deus abençoe. Mãe Ilza Santos. Vou ver se a irmã Rita já voltou. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa aconteceu no celular. Eu não estou encontrando a irmã Rita novamente. Deixa eu ver. Não. Eu vou dar um toque aqui no celular dela. Deu algum probleminha aqui no celular da irmã Rita. Eu já coloco ela de volta aqui para continuarmos conversando. Vamos ver. Um minutinho, minhas irmãs, meus irmãos. Estávamos conversando, deu uma queda no sinal dela lá. Vamos ver se ela volta. Irmã Rita, deu problema aí? Ok, estamos aguardando. Ok. Ela já está voltando. Então, já está voltando a irmã Rita e para continuarmos a conversa. E já quero adiantar, amanhã, 15 horas, eu converso com o capelão do Mackenzie. Amanhã, às 15 horas, com o pastor Marcelo, amanhã, às 15 horas. E amanhã, 21 horas, com a advogada Dalva Tosi. Vai falar sobre o papel da mulher no meio jurídico, ok?
amanhã, às 21 horas, com a doutora Dalva Tosi, que também é batista, foi minha ovelha lá em Barrinha, e hoje já está aposentada, e ela vai falar conosco a respeito do papel da mulher no meio jurídico. A irmã Rita já está voltando, que bênção! Pronto, volta. Que bênção! Isso acontece. Acaba um verdadeiro estúdio de TV, então tá acontecendo essas coisas por aqui. Ô filho, deixa a luz acesa. Pois não, irmão. Pastor Genivaldo está por aí, perto? Não tá por aqui por perto, não, meu irmão. Não. Tá. Manda um abração para ele, viu? Pode deixar, mando sim. Irmã, a irmã estava falando a respeito do retiro das esposas e pastores quando caiu. E a irmã tinha falado algo que nós não ouvimos, porque cortou. A irmã lembra o que a irmã estava falando? Cortou no momento que a irmã começou a falar. Eu acho que eu estava falando sobre a dinâmica que a gente tem no retiro de ter duas oficinas, né? A entrada das pessoas na sexta-feira de uma forma alegre e nas oficinas, a gente faz 2 oficinas só para que as pessoas não percam o assunto. Porque se você põe 3 oficinas, as pessoas têm que optar. Então, ela não leva tudo. Então, a gente procura casar os grupos de trabalho, essas oficinas, com aquilo que a gente está trabalhando, com o tema que a gente está trabalhando, e fazer só 2, porque a gente divide as turmas e depois a gente troca, porque acontece no sábado de manhã e no domingo pela manhã, não é? Então, ninguém perde nada. Então, é uma experiência muito gostosa de ver as irmãs indo. E eu destacava o fato de que eu considero o ir ao retiro o afiar ferramentas, né? Você vai lá, você afia suas ferramentas e você recebe novas ferramentas através da troca de experiência com as outras esposas de pastor, né? Que estão lá. Cada uma vai falar da sua experiência, o que é que faz, o que é que funciona, o que é que não funciona na sua igreja. E isso é muito bom, porque uma aprende com a outra e vai aplicar. Quando a gente volta para casa, a gente volta com uma bagagem bem grande de experiências para agir no nosso ministério. Que bênção. Irmã, as esposas de pastores que têm filhos pequenos, há um trabalho com crianças também durante o retiro ou não? Não, a gente não tem esse trabalho com crianças pequenas exatamente porque a gente prefere que seja um tempo para a esposa de pastor. Né? Nós tínhamos, a ordem faz um trabalho onde a família poderia ir. Geralmente era em outubro. O ano passado, acho que há 1 ano ou 2 anos que não tem, parece. Né? Mas tinha esse trabalho, tinha esse trabalho, da vida. Isso, com a família. Né? E que faz falta, viu, irmão? Faz muita falta. Mas no retiro, a gente procura fazer uma coisa assim como o retiro dos pastores. Na primeira semana de janeiro, os pastores se retiram e vão se reciclar, aprender. Em maio, são as esposas. Porque, irmão, acontece uma coisa muito interessante. O pastor, ele é preparado. Ele vai para o seminário, ele vai para a faculdade teológica, ele vai trabalhar nas congregações, né? Então, ele é preparado para agir na igreja. A esposa de pastor, não. Ela cai de paraquedas no ministério e ela não tem nenhum preparo para isso. Ninguém diz para ela como é ser esposa de pastor. Ela cai ali, tem que virar, tem que se adequar, tem que buscar institutos para viver aquela realidade, a ajudar o seu marido, trabalhar na igreja, mas ninguém nunca ensinou isso para ela. Então, o retiro acaba sendo um pouco de treinamento para essas mulheres poderem se adaptar e aprender um pouco mais para poder trabalhar nas igrejas. Algumas irmãs brincam, dizendo, eu caí de paraquedas, meu marido era engenheiro, meu marido era advogado, depois foi chamado para o ministério, agora eu tenho que aprender a ser esposa de pastor. A minha esposa eu não enganei, eu já estava há 4 anos solteiro quando eu conheci minha esposa.
Ela sabia exatamente o que ia pisar, ok? Eliana, eu perguntei antes, agora eu lembrei. Se o Sim. retiro ele é sempre no mesmo local ou muda? Cada ano Ah, muda? sim. Ah, sim, foi isso que eu estava falando quando caiu. A primeira vez que eu fui ao retiro foi em Sorocaba, num spa, em Sorocaba. E Uhum. a partir daí, nós fizemos o primeiro em Atibaia, que foi no ano 2000, né? Em Atibaia foi o primeiro no ano 2000 mesmo, logo depois que eu entrei na diretoria. O ano seguinte já foi em Atibaia. E nós temos mantido lá em Atibaia. Por que a gente Uhum. mantém em Atibaia? Porque nós vimos que muitas esposas de pastor gostariam de participar, mas elas não têm condição. Por quê? Porque são idosas, porque têm limitações, e alguns desses lugares aonde eram feitos retiros antes, eles têm aquele estilo de acampamento, dormir em beliche, era tudo muito rústico, e algumas irmãs não podiam ir por conta disso. Então, quando nós tivemos o primeiro em Atibaia, todo mundo gostou muito. O problema que tem acontecido, irmão, é que o preço parece muito caro, né? Eu digo parece porque realmente parece. Quem tem a oportunidade de ir a hotéis e ficar em hotéis sabe o que a gente está falando. E eu entendo que muitas irmãs não têm condições mesmo de arcar com o valor do retiro na estância. Mas algumas pessoas já falaram, nós já tentamos várias vezes sair de lá. Mas, primeiro, a comodidade de nós termos um atendimento de hotel, uma estrutura, né? A estrutura de hotel é fechado para nós. O ambiente é totalmente cristão. Nós não temos que dividir o nosso espaço com outros grupos, com outras pessoas, com pessoas não crentes. Lá nós ficamos à vontade, como se estivéssemos a nossa própria igreja, como se estivéssemos no quintal da nossa igreja. Então, por conta disso, nós nunca tiramos o retiro, depois de 2000 para cá, nós nunca tiramos o retiro lá de Atibaia. O nosso desejo é que as irmãs e que as igrejas, os maridos, valorizassem mais isso. Então, é mais fácil para o pastor ir para o acampamento de Sumaré? Sim. O homem pode subir no beliche, pode se juntar com os colegas, dormir para lá, dormir para cá, mas algumas irmãs elas não têm condições para isso. Né? Algumas não têm condição de subir um beliche de jeito nenhum, tem problemas articulares, problemas de peso, a idade. Então, não tem como, né? Se colocar determinadas pessoas para dormir em beliches e ter uma estrutura de andar, subindo e descendo morrinho no mato e aquelas coisas. E a estância nos dá um ambiente de hotel. Além de toda a atenção que a gente recebe deles lá, porque eles nos tratam muito bem, eles têm muita consideração para as esposas de pastores batistas do estado de São Paulo, nos tratam com muito carinho. O Gilson, que é o administrador lá, há muitos anos que o Gilson está lá. Nós tínhamos a Glines antes, a Glines faleceu, dizia que ela era nossa secretária, porque ela era muito bacana, a Glines teve um problema, foi para Papai do Céu muito cedo, e o Gilson continuou conosco. E sempre puxa para o nosso lado, né? Sempre puxa para o nosso lado. Tudo que a gente pede, eles acabam fazendo, eles acabam nos concedendo, então nós ficamos muito à vontade. É uma pena que algumas mulheres não têm esse investimento para poder ir, para poder participar, para estarem conosco. É caro? É. Não é barato, não. É caro mesmo. Eu não vou dizer que é baratinho, não é, né? Mas em relação a outros locais e ao que a gente recebe, não é caro. Então, eu acho que tudo é uma questão de você priorizar. Se você priorizar aquele momento para você, você vai conseguir fazer. Nós, depois que nós entramos como departamento da ordem, né? Fica uma sugestão, a ordem ela pede para as igrejas que puderem
presentear os seus pastores com o retiro, que façam. E também as igrejas poderiam presentear as esposas de pastores, né? Seria muito interessante. Parece que travou novamente. E a irmã Rita, me escuta? Vamos chamar novamente. Vamos chamar novamente. Deu uma travada aqui de novo. Só um minutinho. A Rita deu um probleminha de novo. Vamos chamar novamente. Irmã, estamos aqui aguardando. Caiu novamente. Quero agradecer as irmãs que estão com a gente, os irmãos, a Soraya, a Paz, Ilza Santos, também a irmã Débora Silvanis, Eliette Ferreira, esposa do pastor João Ferreira. Também temos aqui a Márcia, minha tia, a Estela Castilho, deixa eu ver mais quem. Aqui, acho que a irmã voltou. Vamos ver. A Rita, se ela conseguiu voltar. Só um minutinho, irmãs e irmãos. Rita, ok. Vamos lá. Pronto? Que briga de espanha. Aparecendo o rosto da irmã. Só a voz. Tá me vendo agora? Não, só a voz. É engraçado, eu estou aqui, estou vendo o irmão e estou me vendo. O pessoal que está assistindo, estão vendo a irmã Rita ou só eu que não estou vendo? Escrevam aí, por gentileza. Isso, vocês estão me enxergando, gente? Porque eu estou me vendo. A irmã está vendo eu e a irmã, é isso? Isso, estou vendo o irmão e estou me vendo. Uhum. Vamos ver se o pessoal estiver vendo, eu continuo, porque não há problema. Acho que deve ser só o meu. A Débora colocou aí uma mensagem. Sim. Não estão vendo, não. O pessoal não está vendo a irmã. William, será o que aconteceu aqui? Eles não estão me vendo. Eu vou fechar, irmão. Eu vou fechar e abrir de novo para ver o que acontece. Ok. Vou sair e vou pedir para entrar. Vamos aguardar, ela já volta. A irmã Rita, ninguém estava vendo ela. Ok. Ela vai voltar novamente. Muito bem. Irmãos e irmãs, amanhã na nossa live, às 15 horas, nós vamos receber o pastor Marcelo Coelho. Ele é capelão do Mackenzie. E às 21 horas, a doutora Dalva Toze. Então, convidamos todos vocês para a nossa live. Vamos lá, convidar a irmã Rita. Tomara que dê certo agora. Vamos ver. Agora sim. Agora sim? Agora todos estão vendo e ouvindo. Que bom. Eu disse que as igrejas, a ordem dos pastores, elas sugerem às igrejas dar de presente o retiro para os seus pastores. E eu creio que a União de Esposas de Pastores poderia também enviar uma cartinha para as igrejas, sugerindo às igrejas enviar as esposas, presentear as esposas dos pastores. O que é mais da ideia? Nós já fizemos isso, irmão. Já fizemos isso algumas vezes, já fizemos para a associação. Como que foi o retorno?
Olha, algumas associações, até aqui do Vale do Ribeira, eles deixam até a Kombi já reservada para as esposas se organizarem e irem, né? Eles dão uma gasolina e dão carro, e vem o motorista e trazem elas, né? Então isso já é uma ajuda assim tremenda, porque é longe, né? Mas algumas igrejas acharam que não era tão necessário, né? E infelizmente, irmão, infelizmente, muitas esposas de pastor também acham que é desnecessário. Infelizmente. É triste. Eu acho que elas ficaram traumatizadas com os retiros anteriores, como eram os retiros, né? E pensar, já tem tanta coisa chata, ainda tem que ficar em retiro e tal. Uma disse para mim uma determinada vez assim, não, eu não vou nesses retiros espirituais, não, porque esse momento eu prefiro tirar para descansar, né? Eu prefiro tirar para descansar e me divertir um pouco. Eu disse, quem foi que ele disse que não tem? Tanto que quando algumas vão ao nosso retiro, elas dizem assim, nunca mais eu vou deixar de ir. Mas aí no ano que vem, a dificuldade financeira, né? Porque elas entendem e veem que o retiro de hoje não tem mais aquele formato antigo. No retiro de hoje, a gente vai para recarregar as baterias, para descarregar a coisa ruim e se encher de alegria, se encher de paz, trocar ideias com outras irmãs que vivem as mesmas realidades, os mesmos problemas e que pode nos fazer crescer através dessa interação e dessa troca, né, de experiências. É verdade, é verdade. Eu sou fã de retiro de pastores. Eu trabalhava, no início do meu ministério, eu trabalhava secularmente num banco. Os meus primeiros 7 anos eu não conseguia ir. Em janeiro eu não tinha férias. Assim que eu me tornei pastor tempo integral, 2002 para frente, já 18 anos eu não perco um retiro. Então faz muito bem, faz muito bem. A gente cresce muito. E outra, rever os colegas, bater papo, falar coisa, brincar, divertir, isso é muito bom. Os pastores, a irmã não reconhece os pastores no retiro, viu, irmã? No retiro ali, os pastores ficam totalmente diferentes. Eu acho que as irmãs também. É verdade, é verdade. Com vontade. Irmã, nosso tempo está correndo e eu preciso perguntar. Nós estamos vivendo uma pandemia do Covid-19 e, infelizmente, mudou toda a rotina. Eu quero saber como que a União de Esposas de Pastores tem trabalhado neste tempo agora, nesse momento de pandemia. Irmão, nós tivemos a tristeza de ter que cancelar o nosso retiro esse ano, né? Depois de muitos anos, esse ano nós transferimos toda a programação para o ano que vem. E o ano que vem é o ano do nosso cinquentenário, né? Do nosso jubileu de ouro, como União de Esposa de Pastor. Mas esse ano nós tivemos essa tristeza de cancelar. E o que nós temos feito, irmão, é mantido contato com as irmãs. Nós temos grupos de WhatsApp, nós temos o grupo de esposas de pastor dentro do Facebook. A nossa secretária tem também, a nossa secretária executiva mantém também uma linha de transmissão. E a gente tentou se organizar dessa forma. Esse ano, acho que a semana passada, eu tive uma live uma reunião via Zoom com as nossas irmãs, porque era no sábado, porque era o sábado 29. 29 não, sábado 30. Minha esposa participou, ela estava lá no Zoom. Isso, então, porque nós queríamos que as irmãs sentissem, né, que nós estamos juntas, apesar de estarmos separadas, nós estamos juntas. E através do WhatsApp, do Facebook, da rede social, nós temos conseguido a ficar juntos, né? A trocar experiências, a ficar perto uma da outra, a orar uma pela outra, através disso. Uma outra coisa que a gente tem feito, irmão, é nos ajudado a manter um número de inscrições no YouTube, né? Uma ajuda a outra para que todo mundo possa trabalhar, todo mundo possa ter seu culto, né, publicado, seu culto ser assistido pela igreja. Então a gente entra, a gente assiste o culto uma das outras,
a gente se inscreve no canal uma das outras, a gente participa do culto uma das outras, e assim a gente se ajuda, né? Para que o trabalho de Deus seja feito nessa época em que a gente está sendo obrigada a este distanciamento social que é necessário, né? Com as restrições e algumas coisas que não convém falar aqui agora, mas que a gente sabe que é nas entrelinhas necessário, sim. Uhum. Irmã, qual deve ser o papel da esposa do pastor, na opinião da presidente da União de Esposas? Ser esposa de pastor. Esse é o papel da esposa de pastor. É sério. Às vezes, a esposa de pastor recebe uma carga dentro da igreja que não é dela. Né? Esposa de pastor tem que andar de saia preta, blusa branca, de cabelo preso, tem que ser professora de criança, ou reger o coro, ou tocar piano, ou ser líder da união feminina da igreja. E talvez ela não tenha dom para nada disso. Talvez o dom dela seja de fritar pastel. Talvez o dom dela seja de fazer decoração. Né? Talvez o dom dela seja só de oração, seja só de intercessão. Então, ela mesmo com esposa de pastor, ela precisa saber se colocar. Agora, uma coisa interessante, uma coisa importante, é que a esposa de pastor precisa entender que ela também é parte do ministério do seu marido. Mesmo ela não tendo que ser obrigada a essas coisas, a esse modelo que a gente criou, ela precisa entender que ela não está dissociada do ministério do seu marido. Quando nós nos casamos, nós nos tornamos um. E quando Deus chama o marido, a mulher está junto. Não tem que eu dizer assim, não, o ministério é dele, não é meu. Não. Com aquilo que eu sei fazer, aquele dom, aquela capacitação que Deus me deu, eu devo servir a igreja e trabalhar junto com o meu marido. Nós não somos pastoras, nós somos esposas de pastores, mas junto com nossos esposos, nós pastoreamos. Nós aconselhamos, nós fazemos visitas, nós socorremos, e isso tudo na medida daquilo que nós sabemos fazer, daquilo que Deus capacitou a cada uma de nós para fazer. Eu acho muito triste quando a gente vê esposas que dizem, não, o ministério é do meu marido, não é meu, ou quando ela se sente obrigada a determinadas tarefas na igreja. Então o trabalho não é satisfatório, não é gostoso, né? É uma coisa forçada, e não deve ser dessa forma. Mas a esposa de pastor tem que ter a consciência de que o ministério é dos dois. Se o trabalho dela é só de intercessão, é só isso que ela gosta de fazer, é só isso que ela pode fazer, é trabalhar com intercessão, ela vai trabalhar com intercessão. Mas ela nem pense em achar que ela não faz parte do ministério. Porque o comportamento dela, o falar dela, a oração dela, o cumprimentar dela, o conversar dela com outras pessoas é pastoreio também. Sim. E outra, o que a irmã falou é muito sério. A esposa de pastor ela é cobrada de uma forma desnecessária, né? Mas é cobrada. Todo mundo está de olho na família, não só a esposa, os filhos também, né? Então a pressão é muito grande na família pastoral. E a esposa de pastor, sendo esposa de pastor, cuidando bem dele, acho que já é suficiente, né? Eu brinco aqui, eu falo, minha esposa cuida de mim. Se eu estou bem, estou saudável, a minha esposa contribui muito para isso. Agora, se ela tem dom em outra área, ela vai trabalhar como membro da igreja, trabalha com a área que ela desejar, né? Não é preciso ser só pianista, regente de coro, não. Tem outras áreas que ela pode atuar também. Irmã, o nosso tempo está voando. Eu gostaria que a irmã, em 3 minutos, deixasse uma mensagem para todos que estão ouvindo e aqueles que irão ouvir ainda a nossa live. E no final, fizesse uma oração encerrando. Pode ser, irmã? Pode sim. Meu irmão, a mensagem que eu quero deixar para as minhas amigas, esposas de pastor, é exatamente essa. Que ela não se engane, ela é parte do ministério. O ministério é dela também. Só que ela não tem que carregar carga que não é dela. Ela tem que ser feliz no ministério, assim como seu marido é feliz no ministério. Uma outra coisa, a esposa não tem que ficar o tempo todo defendendo o seu marido. É Deus quem cuida do ministério dele.
Então, o trabalho da esposa de pastor é ajudar o seu esposo. A submissão é exatamente essa, é a missão logo abaixo. Então, é a missão de ajudar o marido a levar a missão dele. Minha amiga, minha irmã que está ouvindo a gente, que vai ouvir depois, fique sabendo que você pastoreia com a sua maneira de falar, com a sua maneira de orar, com a sua maneira de agir, com a sua maneira de responder às pessoas. É pastoreio também. E quando você tem aptidão para ensinar, para pregar, para discipular, você faz um trabalho ainda maior. Mas se você não tem essa condição, se o seu trabalho se você gosta mesmo de fritar pastel, é pastoreio também, é ministério também, é tão valoroso para Deus como aquela que vai para o púlpito e prega. Então, fique feliz, não se sinta menor, não se sinta pior, porque todas nós somos privilegiadas em dividir com o servo de Deus que ele escolheu para cuidar do seu rebanho, o ministério. Então, nós somos parte desse ministério, como escolhidas por Deus para estar ao lado do homem que ele escolheu para cuidar da sua noiva, que é a igreja. Amém. Que bom ouvir isso, irmã. Como foi gostoso conversar com a irmã, passar esse tempo, passa rápido demais, mas a live tem um tempo, é 1 hora. Mas foi muito bom. Que Deus abençoe a irmã, Deus abençoe a família, o pastor Genivaldo, a igreja Batista em Itapema. E agora, ore por todos que estão passando momentos difíceis na vida. Perderam ente queridos, estão enfermos por causa dessa Covid-19. Vamos orar. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai, pelos pastores do estado de São Paulo, suas esposas, pelos pastores do Brasil, de outras partes do mundo, Senhor, que cuidam da tua igreja, que se deixam gastar, Senhor Deus, para cuidar da tua igreja. Que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame graça, que o Senhor dê estratégia, sabedoria para se conduzir. Que o Senhor guarde os teus servos em tuas mãos e que as mulheres, nós, Pai, esposas de pastor, temos a alegria de saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos abençoa, que nós somos família como qualquer outra família. Acima de tudo, que nós nos lembremos que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Pai amado, guarda os que estão sofrendo com esse problema dessa pandemia pela qual estamos passando. O que estão passando por dificuldade financeira, o que estão passando por problemas de organizacional, o que estão tendo problemas, Senhor Deus, para transmitir os seus cultos. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe, abra as portas e que tudo isso passe logo, Pai. Que saiamos disso mais fortalecidos, sabendo que a igreja não está fechada, mas que ela está espalhada nos lares e que a glória do Senhor nascerá muito mais forte depois disso na vida de cada uma de nós. Nós te agradecemos. Obrigado pela vida do pastor Cleverson, da sua família e por este momento com todas as minhas irmãs que estão presentes conosco. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Muito bom, muito bom. Obrigado a todos por acompanharem aqui também. Pastor Javan, um abraço. Pastor Javan entrou aqui também. Um abraço a todas e a todos. Fiquem com Deus. Até mais, irmã. Tchau. Tchau.